Carta aos Efésios, capítulo de número 4. Carta aos Efésios, capítulo de número 4. Há um ensinamento que o apóstolo Paulo escreve nesta carta aos Efésios, que todo homem que quer ser de Deus, ele tem que pôr em prática na sua vida. Carta aos Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 12. Está escrito assim: e querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. A primeira coisa que nós identificamos neste versículo é que Deus quer o nosso aperfeiçoamento. Você não pode achar que você está totalmente pronto. Mas nós temos que lembrar que a nossa vida, a nossa carreira nesta terra, podemos dizer assim, é de constante aperfeiçoamento. O dia que eu achar que eu já sou homem suficiente para tudo, então na verdade eu estou me perdendo neste pensamento. Mas a verdade é que a cada dia nós temos que buscar este aperfeiçoamento para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Aí ele diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento, até que cheguemos todos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, e a homem perfeito, que é a medida da estatura completa de Cristo. Nós temos que alcançar a estatura de homem perfeito. Eu e você, como homens que queremos ser homens de Deus, temos que buscar alcançar a estatura de homem perfeito. E esta não é a estatura de outro homem, não é a estatura de outro semelhante, mas é a estatura de Cristo, porque Cristo é o homem de Deus perfeito. Você quer um exemplo? Porque tudo na vida é uma questão de exemplo, não é assim? Nós temos vários exemplos de homens nessa terra. Há exemplos de homens bons e há exemplos de homens maus. Há exemplos de homens santos, mas há também exemplos de homens levianos. Há exemplo de homens honestos e há exemplos de homens gananciosos. Tudo na vida é uma questão de exemplo. Nós mesmos tivemos exemplos na nossa vida de homem. Eu tive exemplos de homem na minha vida, pai, tios, não é? São exemplos que nós trazemos, porém, nós estamos querendo alcançar o exemplo do homem de Deus. E se nós queremos um exemplo para nos basear, Paulo está dizendo aqui: até que todos cheguemos à unidade da fé,
e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos. Deus, Ele não quer meninos de Deus, porque tem muito marmanjo barbado, que é tudo menino no que diz respeito às coisas de Deus. Ele quer homens de Deus. Diga: Deus quer homens de Deus. Deus quer homens de Deus. E ser um homem de Deus é uma coisa séria. Há coisas que somente homens de Deus e não meninos de Deus fazem, prezam e zelam. Existem muitos meninos de Deus, meninos, mas meninos não se preocupam com o que eu vou falar nesta tarde com você. Meninos não se preocupam com isso. Homens de Deus, sim. Homens de Deus zelam pelo exemplo que Deus deixou para que eles sigam. Você quer ser um menino de Deus ou um homem de Deus? Oh, pastor, lógico que eu quero ser um homem de Deus. Não, pastor, menino não. Então você tem que pôr em prática o que você vai aprender hoje. Você crê que esta é a palavra de Deus? Você crê que Jesus é a estatura de homem perfeito? Você crê, Jesus é o meu exemplo de homem perfeito? Pastor, mas não é o teu pai o teu exemplo de homem perfeito? Quando eu era menino, ele era o meu exemplo de homem perfeito. Mas agora que eu sou grande, mantenho o mesmo respeito que eu tinha para com meu pai de quando eu era menino, mas a minha visão de homem perfeito é Jesus. Jesus é a estatura do homem perfeito. E o primeiro passo, eu já estou te ensinando para você ser um homem de Deus, é fazer de Jesus o seu exemplo, o seu molde de homem perfeito. É olhar e seguir Jesus como o seu plano de homem perfeito. Desocupe as tuas mãos, vamos aplaudir ao Senhor. Pai bendito, Deus amado e todo-poderoso, envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Assim seja. Digam todos: assim seja. Pode tomar o teu assento. Se queremos ser homens e não meninos, segundo o coração de Deus, precisamos tomar algumas atitudes na nossa vida. E a primeira delas é constituir Deus, constituir Jesus como o nosso perfil de homem perfeito. Talvez você teve exemplos de homem na tua vida até hoje, ou um pai, ou um irmão, ou um tio, ou um conhecido, ou um amigo, e talvez você tinha até hoje esta pessoa como seu perfil de homem perfeito. Puxa, aquela pessoa, o que ela sabe, o que ela faz, o que ela diz, como ela age, como ela procede, é o meu perfil de homem perfeito. Porém, o que eu quero dizer a você, que nós não estamos só em busca de um perfil de homem perfeito, nós estamos em busca de um perfil de homem de Deus. E para alcançarmos este perfil de homem de Deus, para recebermos este perfil,
Paulo está nos dizendo quem tem que ser o nosso perfil de homem perfeito. Porque ele está dizendo que a estatura de varão perfeito, de homem perfeito, pertence a Cristo Jesus. Pertence a Jesus isso. Por isso que Paulo, em muitos dos seus discursos, ele não tinha vergonha de olhar para a multidão e dizer: sejam meus imitadores. Quantas vezes em N discursos o apóstolo Paulo dizia: olha, me usem como teu exemplo, olha, sigam o meu exemplo, sejam meus imitadores. Mas por que ele dizia isso? Porque ele dizia: eu estabeleci Cristo como meu padrão. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Quer dizer, você só pode se tornar um perfil de homem de Deus para alguém quando você estabelece Jesus como seu perfil de homem perfeito. Eu só posso me tornar um perfil de homem perfeito para o meu filho, ou para outros homens que vêm à igreja, ou outras pessoas que me conhecem, a partir do momento que eu tomo a decisão de estabelecer a Jesus Cristo como meu perfil de homem perfeito, o perfil de homem de Deus que eu quero alcançar e que eu quero chegar na minha vida. E há algumas coisas que nós, como homens de Deus, que queremos ser homens de Deus, temos que imitar de Deus. Eu leio algumas coisas aqui na palavra acerca de Deus, que cada vez que eu leio, eu vejo como algo que eu tenho que buscar na minha vida como um homem de Deus. Eu quero que você veja comigo alguns exemplos que Deus nos dá do perfil de homem de Deus que nós temos que pôr em prática. E lembre do que eu te disse: meninos de Deus não se preocupam com isso. Meninos não se preocupam, mas homens se preocupam com o que nós vamos falar nesta noite. A primeira coisa que eu quero chamar a tua lembrança, livro do profeta Jeremias, capítulo de número 1. Jeremias, capítulo de número 1. Jeremias está sendo chamado para uma missão importante: levar a palavra de Deus para aqueles que estão exilados, que estão perecendo e sofrendo. E Jeremias recebe uma visão de Deus. Uma visão, eu não vou me ater ao significado da visão. Eu quero que você se atenha comigo ao que Deus vai falar sobre a visão. Jeremias capítulo 1, versículo de número 11. Deus diz assim, Jeremias diz: e ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem. É isso que eu quero que você preste atenção no que Deus vai dizer. Porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. O que nós estamos observando aqui? O que Deus ele está dizendo? Disseste bem, Jeremias, porque eu velo, eu cuido, eu zelo pela minha palavra para a cumprir. Não disse para você que menino não se preocupa com isso? Menino olha e fala assim: amanhã eu vou. Aí, quer saber de uma coisa? Eu não vou não, estou com preguiça. Aí no dia seguinte: mas a gente não marcou, que você ia ontem lá em casa. Rapaz, não deu para ir. Menino não se preocupa com a sua palavra.
Mas homem de Deus se preocupa com a palavra que ele dá, porque o exemplo dele é Deus. Assim como Deus zela pela sua palavra para cumpri-la, assim todo homem de Deus se torna um homem de palavra. O que ele diz de pé, ele repete e afirma sentado. Meninos de Deus falam uma coisa de pé e quando senta, ah não, mas não foi bem assim que eu disse, não, mas não foi bem assim que eu falei, não, você está pondo palavra na minha boca. Mas quando um homem é de Deus, quando um homem verdadeiramente é de Deus, ele não tem palavra dúbia, não existe palavra dúbia na sua boca. O que ele fala de pé, ele sustenta sentado, porque o exemplo dele de homem de Deus é Cristo, e ele zela para cumprir a sua palavra. Ou seja, todo homem de Deus é um homem de palavra. Se eu te falar, eu vou fazer, como homem de Deus eu tenho que zelar e correr para cumprir o que eu prometi para você. Porque se eu falo uma coisa, mas não sustento o que eu falo, digo uma coisa, mas não sustento o que eu falo, eu estou sendo um menino de Deus, mas não um homem de Deus. Porque o homem de Deus, ele zela pela sua palavra, é um homem de palavra. Jesus era um homem de palavra. Sabe o que Jesus dizia? Passarão céus, passarão terra, mas as minhas palavras não passarão. Sabe por que não vão passar? Porque até hoje ele zela para cumprir cada palavra que saiu da sua boca quando ele esteve aqui nessa terra. Vamos aplaudir a Jesus por isso. Então, o homem de Deus é um homem de palavra. Diga assim: o homem de Deus é um homem de palavra. Ele sustenta, ele zela pela sua palavra. Este é o primeiro ponto, que homens de Deus zelam para serem homens de palavra. Segunda coisa importante, porque a gente está aprendendo o perfil de Deus, não o nosso perfil de homem perfeito, o perfil de Deus, de homem perfeito. Há uma característica em Deus que me chama muito a atenção, e ela está em Malaquias capítulo 3, versículo de número 6. Livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Olha o que Deus fala. Primeiro ele diz: eu zelo pelo cumprir da minha palavra. Segunda coisa que ele diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Olha o que Deus está dizendo: porque eu, o Senhor, não mudo. O homem de Deus, ele não é volúvel, ele não muda a sua essência, ele transforma as coisas à sua volta, mas as coisas à sua volta não lhe transformam. Preste atenção, eu vou explicar, tentar explicar melhor isso para você. O homem de Deus, ele consegue resolver as situações à sua volta. Se ele está em crise, ou se ele está enfrentando uma crise, ou se está tudo bem, se ele está enfrentando uma luta, ou se está enfrentando, seja qual for o dilema à sua volta, ele, como homem de Deus, ele muda a situação, mas ele não permite que a situação modifique a sua essência. Ou seja, se ele é direito, ele vai ser direito tanto na fartura quanto na necessidade. Não é, eu sou uma pessoa direita, tá tudo bem, então eu sou direito. Opa, tá faltando tudo lá em casa, eu vou ter que roubar.
O homem de Deus, ele não deixa que os fatores externos modifiquem a sua essência. Se ele é honesto, ele é honesto. Se ele é direito, ele é direito. Se ele é correto, ele é correto. Seja na situação boa ou ruim, seja na situação da fartura ou da faltura, ele não deixa que a situação mude a sua essência. Ele zela pela sua essência. É como Deus está dizendo: porque eu, Senhor, não mudo. Eu estava vendo outro dia palestra para igrejas. Contrate fulano de tal, porque ele vai te ensinar a adequar a tua igreja ao século 21. A nova igreja, a nova cara da igreja. Meu irmão, o evangelho que eu prego é o evangelho que o meu avô pregava, que o meu bisavô pregava, é o evangelho que a minha família prega. Ou seja, os homens mudam, mas Deus não muda. Deus continua sendo o mesmo, e nós, como homens de Deus, precisamos continuar sendo imutáveis. O mundo muda, as pessoas mudam, mas o homem de Deus mantém a sua essência e o seu caráter intacto, seja qual for a situação, em nome de Jesus Cristo. Porque eu, o Senhor, não mudo. Se o homem de Deus é direito, ele vai ser direito, seja no bem ou seja no mal. Se ele é honesto, se ele é correto, ele vai ser honesto e correto, seja na fartura ou na necessidade, porque ele não permite que as situações à sua volta modifiquem a sua essência, modifiquem quem ele é. Quem é esse homem? O homem de Deus. Meninos não se preocupam com isso. Meninos mudam de acordo com a época, né? De acordo com a moda. É assim. Meninos mudam de acordo com a moda. Não é assim? Quando a gente era menino, a moda agora é calça boca de sino. Estava todo mundo de calça boca de sino. Agora é época de jaquetão de couro. Todo mundo de jaquetão de couro. A gente era menino. Hoje eu sou homem. Moda, nem me ligo mais em moda. Nem sei qual é a moda hoje, viu, pastor? Tô por fora. Tô por fora. Que me chamem de quadrado, redondo, o que quiser, eu não posso mudar a minha essência de homem de Deus. Eu não sou menino. Menino muda de acordo com a época. Se é época de pular nas igrejas, vamos pular. É época de falar piadinha no altar, vamos falar piadinha. Não, o homem de Deus, ele prega o evangelho, leva a palavra de Deus, e seja qual for o tempo, não modifica a sua essência de ser homem de Deus, em nome de Jesus Cristo. Vamos aplaudir o Senhor, porque ser homem de Deus nunca sai de moda, isso eu te garanto. Ser homem de Deus nunca sai de moda. Ser homem de Deus nunca sai de moda, isso eu te garanto. Não sai de moda. Ser homem de Deus fazia sucesso no tempo de Jesus. Ser homem de Deus fazia sucesso no tempo dos apóstolos, e ser homem de Deus faz sucesso ainda hoje. Pode ter certeza disso. Terceira característica, e olha, eu particularmente acho que Deus faz muito bem isso. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 4. Nós, como homens, nós temos filhos. Todo homem de Deus tem filhos. Ah, pastor, mas eu não tenho filhos de sangue, mas você tem filhos na fé. Todo homem de Deus tem isso. Todo homem de Deus, ele tem filhos. Ah não, pastor, eu não tenho filhos. Olha direito que você tem. Pessoas que olham para você como um espelho. Que olham para você. E isso é uma coisa que você tem que começar a observar mais. Porque, às vezes,
Você não se liga que há pessoas se espelhando em você, e aí você começa a murmurar, você começa a se queixar, você começa a pensar em desistir daquilo que Deus confiou a você, como homem de Deus, e você não está vendo que você está desanimando um monte de gente junto com você. Antes de você desanimar, se lembra o seguinte: há filhos que Deus me deu, e estes filhos não podem se perder, não podem se perder, não podem se afastar de Deus por minha causa. Eu não posso ser motivo de tropeço para eles, eu tenho que ser motivo de força para eles, porque todo homem de Deus, ele tem filhos. Todo homem de Deus tem filhos, e ele tem que saber tratar os seus filhos, sejam de sangue ou sejam na fé. Ele tem que saber tratar esses filhos. Ele precisa saber tratar esses filhos. E como é que o homem de Deus trata seus filhos? Como que ele trata? Com amor e com confiança. Todo homem de Deus, ele tem que aprender a tratar os seus filhos com amor, para que os seus filhos confiem nele. Não estou dizendo que você não tem que disciplinar, porque a Bíblia diz: corrige teu filho, para que ele não siga por um caminho errado ou pior, mas corrija com amor, corrija com amor. Porque uma coisa é agredir e outra coisa é disciplinar. Uma coisa é ferir e outra coisa é corrigir. São coisas distintas. Veja em 1 João capítulo 4, versículo de número 15. João diz assim: porque qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele está em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Eu quero que você siga o exemplo de Deus em amor por você. Deus nos ama, e nós o conhecemos porque conhecemos o amor dele por nós. Conhecemos o amor dele por nós, porque Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus está nele. E nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. João está dizendo: assim como eu conheço o amor de Deus, eu tenho que mostrar esse amor para que as pessoas tenham confiança em Deus, para que as pessoas tenham confiança. Então todo homem de Deus, ele tem que ser um exemplo de amor. Ele tem que ser um exemplo de amor, e de um amor parecido com esse que Deus tem. Por amor, Deus não perdoa as nossas ofensas e pecados? Perdoa ou não perdoa, hein? Perdoa. Então a gente tem que aprender também a ser perdoador. Ora, temos que aprender a amar como Deus nos ama. Temos que aprender a tratar os nossos filhos na fé como Deus trata a nós, que somos seus filhos. Às vezes, sou sincero, eu tenho uns filhos que eu tenho vontade de pegar, uns filhos na fé que eu tenho vontade de pegar pelo colarinho, dar um chacoalhão, mas peraí, é o jeito certo de agir? É assim que Deus age? Não, não é, então eu não posso fazer isso também. Puxa, às vezes eu tenho uns filhos na fé que me dá vontade de chegar e dar uns 2 bofetão. Acorda, homem! Mas eu olho e falo: não, mas é assim que Deus faria. Não, não é como Deus faria, então não é assim que eu tenho que fazer também. Assim como Deus me ama, eu tenho que amar também os meus filhos na fé.
Eu tenho que amar aqueles que são meus filhos na fé. E por mais que às vezes o diálogo deste meu filho comigo seja ríspido, eu não posso respondê-lo com a mesma reciprocidade de rispidez. É igual um pai, não é? Quantas vezes, quem aqui é pai sabe o que eu estou falando? Quem até tem umas mulheres aqui, umas mães também. Quantas vezes o filho não vem com rispidez com a gente? Só que a gente não responde do mesmo jeito. A gente olha e fala: olha, eu sou tua mãe. Olha, eu sou teu pai. Vê tua língua como você está falando. Não é? E a gente corrige em amor. Do mesmo jeito, os homens de Deus, eles têm que tratar os filhos de Deus com amor. Os filhos na fé que Deus lhe deu em amor. E quarta coisa que eu quero que você compartilhar com você. Livro do profeta Isaías, melhor dizendo, capítulo 54. Já que a gente está falando de filhos, a gente tem que falar de cônjuge também. Porque o homem de Deus, ele zela pela fidelidade no casamento. O homem de Deus, menino não zela por isso não. Menino fica com os nervos à flor da pele. Os meninos ficam cheios de espinhas no rosto e hormônios à flor da pele. Os meninos, eles olham para qualquer um que passa, qualquer mulher que passa. Os meninos, eles são assim, mas os homens de Deus não. Os homens de Deus, eles sabem que tem que zelar pela fidelidade no seu casamento. Para você ter uma ideia, certa ocasião Deus mandou um profeta casar com uma prostituta, só para mostrar a fidelidade dele para com a esposa. Você já pensou Deus olhar para você como um profeta de Deus e falar: eu quero que você case com uma prostituta? Mas Senhor, ela vai me trair. Mas eu quero que você case porque eu quero te ensinar uma lição. Quero te ensinar porque eu sou como você. A minha noiva pode ser infiel, mas eu sou fiel. Eu sou fiel à minha noiva. Em outras palavras, como Deus é fiel à sua igreja, como Deus é fiel à sua esposa, porque a igreja é a noiva de Cristo, e Ele é fiel à sua noiva. Ele não fica flertando com a noiva dos outros, Ele não fica flertando com a mulher dos outros, Ele não fica flertando com a mulher no ponto de ônibus, Ele não fica flertando com a mulher, com a estranha no ambiente de trabalho. Ah, pastor, mas é só um flertezinho, vai nessa, desculpa a minha expressão, cabeção. Vai nessa. Desculpa, viu? Desculpa estar falando assim. Mas vai nessa, que é só um flertezinho bobo. Vai nessa. Vai nessa, que o diabo, te passa a rasteira. Vai nessa. Vai nessa, porque nessa escola da vida o diabo já foi expulso, tá? Ele já foi expulso. Aí ele começa a ver você flertando com a estranha, você dando conversinha mole para a mulher que não é a tua. Ele fica olhando e fala: ó, um bobão lá, um cabeção que eu vou passar a perna. A hora que você se dá conta, ó, pensão para pagar, problema com o advogado para resolver. Vai nessa, vai nessa. Se eu fosse você, seguir o exemplo de Deus. Porque Deus é fiel à sua noiva, Deus é fiel à sua esposa, Deus é fiel à sua igreja, e você tem que seguir esse exemplo, porque o homem de Deus, ele é fiel à sua noiva, ele é fiel à sua esposa, ele é fiel à sua companheira, ele é fiel, por mais tentado que ele seja, ele não cede à tentação do pecado. E sabe por quê? Porque ele é homem de Deus, e homem de Deus segue o exemplo de Deus na sua vida. Só para não ficar nas minhas palavras,
Livro do profeta Isaías, capítulo 54, versículo 4. É Deus falando com a sua noiva, com a sua igreja. E Deus está dizendo assim: não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás humilhada. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel, o teu Redentor, que é chamado o Deus de toda a terra. Quer dizer, Deus diz: eu sou o teu marido, então eu vou cuidar de você, eu vou zelar por você, eu vou cuidar de você como minha noiva, como minha igreja, como minha esposa. E do mesmo jeito tem que ser o homem de Deus. Se você está solteiro, se você ainda não tem a sua esposa, a sua noiva, a sua companheira, você já tem que lembrar que o homem de Deus, ele é esposo, noivo, companheiro de uma só mulher, não de várias mulheres. Que ele é companheiro de uma só mulher, ele é marido de uma só mulher, ele é confidente de uma só mulher, e não é a vizinha, é a sua esposa. É a sua esposa dentro da sua casa, é a sua noiva, é a sua companheira. E se você já tem a sua esposa, então lembre-se disso, você tem que ser um homem de Deus, e o homem de Deus é marido de uma só esposa, de uma só mulher, ele é confidente de uma só pessoa, de uma só, e é daquela que deita o peito, deita a sua cabeça no seu peito, que é a sua esposa. Que nesta noite você seja um homem de Deus e siga o exemplo de Cristo, para que um dia você possa dizer: eu cheguei à estatura de varão perfeito, à estatura de Cristo. E esse dia vai acontecer quando lá na glória nos encontrarmos com Ele. Vamos aplaudir a Jesus e se coloque de pé no seu lugar. Lógico que há muito mais coisas. Por exemplo, um exemplo, não é? O homem de Deus é o provedor da sua casa, e ele se orgulha disso. Às vezes eu fico pasmo de ver uns homens: eu quero casar, e você vai sustentar. Não, meu pai tem uma casa e vai me arrumar. Não, meu pai vai me dar uma mesada. Você quer casar e quer que o teu pai sustente você e a tua mulher? Para não falar outra coisa. O homem de Deus, ele tem orgulho de ser o provedor da sua casa. Ele tem orgulho disso. Ele tem orgulho. Ele tem orgulho. Ele tem orgulho de ser o provedor da sua casa. Ele tem orgulho. Ele tem orgulho de ser o provedor da sua família, dos seus filhos. Ele tem orgulho. Se o homem não tem orgulho disso, ele é menino, não é homem, ele é menino. Se ele não tem orgulho, não é? Se ele gosta de ver a mulher desamparado, o filho desamparado, então aí ele não está sendo homem de Deus, está sendo menino. Primeiro eu, depois minha família. Não, o homem de Deus, ele põe primeiro a sua família, depois ele. Primeiro a sua família, depois ele. Fui outro dia, comprei um bolo, uma fatia de bolo que eu gosto muito. Minha esposa sempre fala: compra que você gosta. Aí eu comprei a fatia de bolo. Aí eu acabei não comendo, deixei na geladeira uma fatia de bolo. Aí chegou o meu menino, falou assim: de quem que é aquela fatia de bolo na geladeira? Minha esposa falou: é do teu pai. Aí o outro mais velho ouviu, fatia de bolo? Onde tem fatia de bolo? Aí a minha esposa de novo: é do teu pai. Aí eu olhei para ela, eu vou ser sincero, doido de vontade de comer o bolo. Mas eu olhei para ela e falei assim: não, eu não quero não, deixa eles comerem.
Não, mas você comprou para você. Não, amor, não. Eu acabei de tomar café, não estou com vontade não. Deixa para eles. Aí sentou os três, né? Porque aí veio a raspinha do tacho correndo atrás, né? Aí sentou os três, ó, mandaram bala no bolo lá, comeram a fatia. E eu vendo eles comerem, eu todo coração cheio, orgulhoso. Então, o que a gente tem que aprender é que há princípios que todo homem de Deus tem que seguir na sua vida. Meninos há muitos, mas homens há poucos. E eu digo porque há homens barbados, não é que falam grosso, mas agem como menino. E Deus, Ele quer homens que sustentem a sua palavra. Porque olha, eu vou ser sincero, eu acho que eu puxei um pouco isso da minha família. A gente gosta de homem que, ó, confiar no fio do bigode, sabe? Antigamente era assim. Você vai fazer, vou. E aí estava lá a pessoa fazendo. Eu gosto de gente assim, gosto de homem assim. Eu gosto de homem assim. Agora homem que fala uma coisa, dia seguinte, cadê o fulano falou que ia estar? Conta comigo, pastor. Tô aí, tamo junto. Aí na outra semana, cadê o fulano que não apareceu? Era menino, mas não era homem. Nós temos que ser homens de Deus. E para sermos homens de Deus, começa na entrega da tua vida a Cristo. Porque é Jesus que tem a estatura do varão perfeito. Eu não sei. Eu tenho que fazer este convite. Eu não sei se todos aqui já são homens que estão na igreja, ou não é que foram convidados para vir aqui, mas eu tenho que fazer isso. Há 2 semanas atrás veio uma família me abraçar aqui e vieram me cumprimentar e falaram assim: pastor, queremos te agradecer porque a minha vozinha morreu. Eu me assustei, falei assim: está me agradecendo porque a avó morreu? Meu Deus do céu. Aí ela me explicou porque a minha avó, ela era espírita, e eu trouxe ela aqui semana passada, e o Senhor fez o apelo, ela entregou a vida para Jesus, e nessa semana ela estava em casa, teve um AVC, e foi internada, e o médico disse que houve morte cerebral, e a minha vozinha faleceu, mas graças a Deus que o Senhor fez o apelo, e ela entregou a vida dela para Jesus. Minha vozinha morreu salva, pastor, obrigado. Obrigado, por isso que eu estou agradecendo ao Senhor. Então, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer. Se há alguém aqui nesta noite que ainda não entregou sua vida a Cristo, que ainda não entregou sua vida a Jesus, mas quer nesta noite ser um homem de Deus, quer fazer de Jesus o teu perfil de homem perfeito, quer entregar a sua vida a Jesus, ou se por algum motivo você se desviou, se afastou, e quer se reconciliar com Jesus nesta noite: pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus, eu quero me reconciliar com Jesus. Você que quer entregar a sua vida a Cristo, que quer se reconciliar com Cristo, se há alguém aqui no nosso meio nesta noite que queira entregar a vida a Jesus, que queira se reconciliar com Jesus, levante a sua mão direita aos céus. Se houver alguém que queira entregar a vida a Cristo, se reconciliar com Jesus, levante a sua mão direita aos céus, que eu vou orar por você, que eu vou interceder pela sua vida. Quem aqui já está na presença de Deus? Você já está na presença de Deus? Então meu coração se tranquiliza por você já estar na presença de Deus.
mas que sejamos homens de Deus. Quem aqui se compromete, não comigo, mas se compromete com Deus, de buscar ser um homem de Deus? Levanta a sua mão direita aos céus. Fica com a tua mão direita levantada aos céus. Fecha os teus olhos e diga assim: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra e compreendi que há muitos meninos, mas poucos homens de Deus. E eu quero ser, e eu me esforçarei em ser um homem de Deus. Coloca agora as tuas mãos sobre a minha vida e me ensina a seguir os teus passos, pois Cristo Jesus é o meu perfil de homem perfeito, e eu quero alcançar a estatura do varão perfeito, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você agora. Senhor, bendito Deus e soberano Pai, Senhor, há muitos meninos, muitos que não zelam pelas suas palavras, muitos que se modificam devido à situação. Uma hora amam, outra hora não amam. Uma hora dizem que estão juntos, outra hora dizem que não querem mais andar junto. Muitos meninos, mas Senhor, poucos homens. Porque o homem se diz que está junto, é porque ele está junto, seja na fartura ou na necessidade. O homem se diz que é honesto, ele é honesto tanto na fartura quanto na necessidade. O homem zela pelo cumprir da palavra que sai da sua boca. E Senhor, queremos ser homens de Deus, queremos ser homens segundo o coração de Deus. Então, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos ensine a cada dia a sua boa, perfeita e agradável vontade, para que assim caminhemos em direção da estatura do homem perfeito, que é a estatura de Cristo Jesus. Edifica as nossas vidas, abençoe as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Que assim seja feito. Amém. E graças a Deus.